De volta ao programa Mulher.com, eu quero dar uma dica muito especial para as mulheres que estão nos acompanhando agora. Às vezes, quando os homens têm alguma feridinha nas regiões genitais, acaba sendo mais fácil identificar. Para nós mulheres, é um pouquinho mais difícil. Por isso, a visita ao ginecologista é fundamental. Existem algumas doenças sérias que podem ser prevenidas, podem ser tratadas logo no início e aí não vai ter problemas, transtornos, consequências graves para a nossa saúde. Hoje o Mulher.com quer falar sobre as principais doenças que acontecem no útero. Para falar sobre isso, a gente convidou ela que é ginecologista, obstetra, doutora Juliane Lotufo. Mais uma vez, obrigada pela gentileza da presença. Obrigada, Tati. Hoje vamos ter um tema muito bom, muito comum nos nossos consultórios. Mulheres cada vez mais têm problemas de útero e mesmo nos dias de hoje, com todas as informações, ainda demoram a procurar o médico. Então, mulheres, atenção, procure seu ginecologista. Tem que fazer a visita é um alerta. Pelo menos uma vez por ano. Uma vez por ano, pelo menos isso. Doutora, quando a gente fala especialmente em doenças do útero, quais são as doenças mais comuns e geralmente elas aparecem em que idade? Normalmente elas aparecem na idade reprodutiva, né? Porque muitas estão vinculadas a problemas hormonais, muitas também vinculadas a problemas emocionais também, né? E a mulher normalmente começa a ir no ginecologista quando ela já está na idade reprodutiva, mulheres que estão pensando em engravidar, e aí elas se deparam com algumas doenças que até atrapalham a gravidez, eles dificultam, né? Então, dentre as doenças mais comuns de útero que a gente encontra, muito comuns são o mioma, a endometriose, que é uma doença grave e que a gente cada vez mais observa que o número tem aumentado muito, porque hoje a procura da pessoa que tem dor, que é a doença que provoca uma dor pélvica forte, antigamente pensava é cólica menstrual, então a mulher hoje procura mais quando tem dor, em vez de estar só tomando um analgésico. E antigamente passava desapercebido, porque a mulher ia pouco ao ginecologista, achava que era uma cólica comum, e a endometriose provoca muita cólica. Uma outra doença frequente são as sinéquias. O que são sinéquias? São doenças que acontecem na parte interna do útero. Essas são mais difíceis de diagnóstico porque nós não estamos vendo. Por isso que precisa ir no ginecologista, porque um ultrassom transvaginal pode mostrar, um exame ginecológico. Então, as sinéquias são coisas que deixam sequelas no útero, por exemplo. Às vezes você teve uma inflamação, pegou um corrimento, aquele corrimento provocado por uma bactéria, entra pela vagina, vai para dentro do útero e provoca, às vezes, faz com que a parede do útero junte uma na outra. Então, aquilo atrapalha, inclusive, a passagem do espermatozoide, que vai chegar lá em cima para ter a fecundação. Septos também que são provocados. Às vezes você fez uma curetagem, várias curetagens, aquilo provoca uma aderência, que é o que a gente chama de uma síndrome, que chama síndrome de Ashman. É quando você cureta em excesso e tira muito tecido uterino, do endométrio. Então, é uma doença que você só vai saber você procurando ir no ginecologista. Os pólipos, que são, depois eu vou mostrar as imagens, né? É uma coisa comum, principalmente na mulher na menopausa, na pós-menopausa e na idade reprodutiva também. Na maioria das vezes eles são benignos, existe um risco pequeno de pólipos malignizares, mas assim, é muito comum no climatério e na menopausa. E o nosso bicho-papão, que é o câncer de colo de útero, né, que hoje ainda é o segundo tipo de câncer mais comum na mulher. O primeiro, quem está aí no topo, é o câncer de mama, mas hoje uma média, por exemplo, no Brasil, uma média de 25% das mulheres têm câncer de colo de útero. E a margem muito grande, de média de 85%, muitas vezes provocada pelo HPV, né? Que é um vírus que pode provocar câncer de colo de útero, né? Perfeito. A doutora ressaltou então aí as principais doenças, né, do útero, miomas, os pólipos, endometriose. Eu queria convidar agora a senhora para a gente ir aqui até um outro cantinho do nosso estúdio. Nós separamos algumas imagens, por favor, doutora, e aí a gente vai explicando para você de casa para que você possa entender melhor, prevenir e sempre fazer a visita aí ao ginecologista. Nós temos aqui as principais doenças, né, as 5 principais que mais acometem as mulheres: mioma, endometriose, sinéquia, os pólipos e o câncer
de colo de útero. útero. Durante aqui o nosso bate-papo tem algumas outras observações importantes que a doutora Juliane Lotufo vai fazer. Vamos começar especialmente sobre o mioma. Doutora, quais são as observações dessa doença, como prevenir, quais as consequências, né, do mioma não tratado e aí como é feito o tratamento? Então, o mioma é uma patologia comum. E é um nódulo benigno, né? Então, quem tem mioma não se assuste, porque o mioma não provoca câncer, né? Ele é um nódulo benigno, é um nódulo de musculatura. O útero, ele é um músculo. Aqui a gente tem alguns tipos de miomas, que o mais perigoso tipo, que provoca hemorragia, uma das queixas comuns em quem tem mioma, são mulheres que sangram muito. E o que provoca mais sangramento é esse mioma que a gente está vendo. Aqui é um útero cortado no meio, tem uma cavidade. Aqui é a vagina, a gente tem um mioma aqui, ó, saindo da vagina, é o que a gente chama de mioma parido. Ele exterioriza, como se a mulher tivesse tendo um neném. Então, ela está colocando mioma próprio. Mas o mioma que provoca mais hemorragia é esse aqui, que fica no meio da cavidade, que é o mioma que a gente chama de submucoso. Esse mioma, ele é tirado por esteroscopia, que é uma endoscopia, e a mulher não precisa perder o útero por causa disso. No passado, a gente tinha muitos problemas com mioma. Normalmente, virava esterectomia, que é a retirada do útero, e hoje em dia a gente opera por laparoscopia, por esteroscopias, que são cirurgias endoscópicas. E mulheres que, os miomas, eles têm uma característica, eles podem crescer muito. Então, tem mulheres que às vezes não sabem que tem, a barriga vai crescendo, às vezes parece uma gravidez de 5 meses. Então, o ultrassom mostra do comecinho, o mioma ele se alimenta de uma coisa nossa, que é o nosso hormônio, o estrogênio. Então, a liberação do estrogênio e o nosso sangramento alimenta o crescimento do mioma. E existe um fator que normalmente na família, a mãe tem, a filha tem e assim vai. E eles crescem. Normalmente, a gravidade é se você não descobre que tem. Ele pode chegar até que tamanho, doutora? Ele vai, tem miomas que pesam 5 quilos. Nossa, tudo isso. Ele pode crescer muito, né? E principalmente se ele estiver em cima, tipo esse aqui, ó, é um mioma subseroso. Esse é o que menos nos preocupa porque ele é por cima do útero. Então ele não provoca tanto sangramento, mas ele pode comprimir os órgãos, comprimir o ovário, comprimir o intestino. Então esse é mais fácil de ser tirado porque ele não provoca tanto sangramento a sua retirada. Os que provocam muito sangramento são os miomas que a gente chama intramurais, que é esse tipo aqui, ó, tá dentro da musculatura, tá vendo? Aqui tudo é intramural, porque tá no músculo, né? E esses miomas, sim, a retirada dele podem dar sangramento. Quando você tem um mioma pequeno, normalmente a gente não precisa operar o útero por isso. Bloqueia a menstruação, ele para de crescer. Um sinal para a mulher é esse sangramento fora do período menstrual? Tem algum outro sintoma, doutora? Sangramento no período menstrual intenso. Quando tem vários miomas, dor pélvica, porque o útero cresce. Em algumas mulheres, 3 doenças caminham juntos, que eu iria falar, vou falar ainda de endometriose. Mas a endometriose normalmente tem. Quem tem mioma tem endometriose e tem uma outra doença que a gente chama de adenomiose. E isso provoca dor, provoca cólica. Começam as cólicas no período da menstruação e depois fora da menstruação. Perfeito. A gente vai falar então um pouquinho sobre a endometriose. Nós separamos aqui uma outra imagem para o nosso público, o útero normal e o útero afetado com endometriose. Com endometriose, né? Então, toda mulher, a gente tem 2 trompas, 2 ovários e o útero, que é um músculo, que tem uma cavidade. Aqui é que o neném fica, ó, nessa cavidade aqui, né? Na endometriose, o que é endometriose? Esse tecido que tem aqui no meio, que reveste o útero, chama endométrio. Esse tecido, ele começa a sair daqui de dentro do útero e vai para local fora do útero. Por exemplo, ele está aqui, ele vai com o sangue menstrual para a trompa, ele vai para o ovário e ele pode ir para outras regiões. Tem endométrio que chega até no pulmão. Tem mulheres que têm pneumonias por endometriose. E aí, esses são os focos mais comuns, né? Uterinos, na trompa e no ovário. Por isso que ela afeta o aparelho reprodutor e muitas mulheres podem ter infertilidade e até mesmo esterilidade,
que é diferente de infertilidade. Fertilidade a mulher vai tratar e ela pode engravidar. Estéril é a mulher que não mais consegue engravidar, entendeu? Legal. Endométrio é essa membrana dentro do útero. Dentro do útero, que quando a mulher normalmente menstrua, essa membrana descama, provoca o sangramento, e o sangramento é para ir para fora, pela vagina. Na endometriose, esse sangramento, além de ocorrer para fora, na direção para baixo, acontece um refluxo. E ele volta e passa por dentro da trompa e vai para dentro da barriga da pessoa. Hoje eu operei uma pessoa com endometriose, então é impressionante como a gente vê a quantidade de sangue dentro da barriga, porque quando a pessoa está no período pré-menstrual ou até mesmo teve a menstruação há pouco tempo, a gente vê esse sangue ainda ali. Interessante. Doutora, tem mais uma perguntinha? Repete para mim, por favor, direção. Hiperplasia endometrial. É o aumento. Cística. O que é, doutora? Tem uma telespectadora perguntando. Eleida, obrigada pela participação, viu? Eleida, a hiperplasia, hiper quer dizer aumento, plasia porque o tecido se alterou e aumentou. O endométrio está aqui e ele cresce. Na cisca, ele forma umas bolinhas cheias de líquido dentro. Então, toda hiperplasia endometrial cística tem que ser observada, porque de imediato ela é benigna, mas não quer dizer que no futuro esse endométrio não vai ter problema. A direção está me atualizando, essa telespectadora precisou passar por um procedimento cirúrgico. Provavelmente ela deve ter feito uma esteroscopia com biópsia, né, para retirada desse endométrio. Existe uma causa específica, doutora? Existem as causas hormonais, existem as pessoas que têm antecedente de câncer, né, mas normalmente esse endométrio cresce por estímulo hormonal. Perfeito. Doutora, a gente falou um pouquinho sobre o mioma, agora sobre endometriose. Tem uma perguntinha, uma telespectadora Sandra Mendonça, obrigada pela participação pelo e-mail. Gostaria, se fosse possível, a médica explicar sobre o mioma miometrial. Tenho um útero medindo 1,6 por 1,8. Meu ginecologista não me explica. Fala que é pequeno e não tem problema. Ela quer saber se tem tratamento, se ela precisa se preocupar, se ela é interessante ela procurar a opinião de um outro médico. Tenho muita dúvida sobre este mioma. Tenho 38 anos e nunca engravidei. Mioma miometrial. O miométrio é o músculo. Essa parte aqui, olha, isso aqui se chama miométrio. A musculatura uterina é o miométrio. Então, o mioma dela está aqui, ó, no miométrio. É o mioma intramural. Só que ele é profundo, porque ele atinge a musculatura, entendeu? Então, esse é o tipo de mioma. Se ele for pequeno, ele vai ficar pequeno se ele não sofrer nenhum estímulo hormonal. Se de repente ela não tiver uma disfunção hormonal, que libere bastante estrógeno, se ela não começar a ter um fluxo menstrual abundante, ele vai ficar aí quietinho. Ela tem que fazer ultrassom cada 6 meses. Qual o conselho que eu dou para ela? O ginecologista dela acompanha ela, deve saber, é mais difícil eu falar porque eu não conheço e ela tem o médico dela. O conselho que eu te dou é que você tem 38 anos. Se ela pensa em ter filhos, é bom já começar a providenciar, porque quem tem um mioma visível não tem só um. Normalmente tem vários pequenininhos que ainda não estão visíveis ao exame. Normalmente os úteros são totalmente miomatosos. Então, às vezes a gente vai para uma cirurgia achando que a pessoa tem um mioma, a hora que vai operar tem um monte. Tem vários. Perfeito. Obrigada, viu, doutora, pelo esclarecimento.